Segue-me, nosso cantinho da leitura, Emmanuel. Vamos lá, continuando com o nosso trabalho. Serviço. Trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo, Tessalonicenses 3:8. Antes de Jesus, o serviço sem dúvida constituía abjeção ou miserabilidade. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior, que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço-punição estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo, no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados sem honorários. É o enfermeiro dos aflitos sem remuneração. O educador ativo sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés dos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe, a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos eles. Então, com Jesus, nós vamos entender que o Pai, como ele diz, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Porque trabalho significava tortura, não é? Mas hoje, os espíritos nobres nos informam que há uma lei, a lei do trabalho, e que trabalho é toda ocupação útil, tudo aquilo que seja útil. Então, quando Paulo fala isso, ele diz, trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós, é um momento que ele está dizendo que a igreja não deveria sustentar os apóstolos, nem os discípulos, nem aqueles que a serviam, mas que ela deveria ser sustentada pelo trabalho deles. Aqueles que pudessem trabalhar, deveriam trabalhar
para não se tornar peso na igreja. E isso é uma mudança muito grande de entendimento, é uma verdadeira revolução civilizatória e que até hoje ainda estamos despertando para isso, não é? Ainda em que pese reconhecermos o trabalho de todos, ainda fazemos diferenças, não é? O orgulho nos leva ainda a dar maior ou menor valor a determinado tipo de ocupação. E os espíritos nobres nos falam que todo o esforço que tenha um resultado útil no trabalho. Em o livro Nosso Lar, há uma espécie de remuneração denominada bônus hora. E o que vai definir o valor desse bônus hora é a quantidade do esforço que aquela utilidade vai exigir do trabalhador, né? Então, existe sim alguns bônus que algumas horas de trabalho que são remuneradas em dobro ou talvez em triplo. Por exemplo, as horas em Nosso Lar que são despendidas no trabalho com crianças, elas são remuneradas em dobro. Há também o bônus hora iluminação, que é aquele esforço despendido a benefício do nosso próprio aprimoramento, da nossa autoiluminação. Porque quando nos capacitamos, quando nos iluminamos, nós poderemos servir mais e melhor. Então, compreender isso e nunca nos esquecermos que onde quer que estejamos, qualquer situação, precisamos lembrar que nos cabe, como diz Emmanuel, né? Nos cabe procurar a posição de agir e ser útil. Portanto, sabermos reconhecer no ambiente o que precisa ser feito e que nós podemos fazer. Porque se precisa ser feito e nós podemos fazer, é nosso dever realizar. Então vejam, no texto anterior, Emmanuel nos chamava a atenção para a fraternidade. A fraternidade é a realização do bem sem nenhuma perspectiva de remuneração, não é? Nesse caso aqui, ele está falando do trabalho que devemos empreender em benefício do provimento das nossas condições sobre a terra, a fim de que não venhamos a nos tornar peso para ninguém. Mas é só isso. Então é um trabalho que nos mantenha, que nos sustente. A utilidade desse trabalho é essa, não sermos pesados para as pessoas, não é? Mas o que temos feito? Nós saímos
de um extremo para outro. E o trabalho que temos realizado tem sido para acumularmos bens, para o tempo que deveríamos, as horas que deveríamos utilizar no trabalho de autoiluminação, muitas vezes é desviado para o trabalho que nos renderá recursos que nos permitirão acumular bens dos quais não necessitamos. Então vamos meditar em tudo que seja ocupação útil para sabermos também dosar isso, equilibrar as nossas ocupações em utilidades reais, em utilidades que também nos sirvam como equipamento e recurso para levarmos do mundo e não para deixarmos no mundo, pura e simplesmente. Então é isso. Como estamos trabalhando? Em que trabalhamos? Não é? E para quê? Principalmente.